Hoje, mais um episódio do nosso podcast Cura pela Consciência. Eu sou Richard Lloyd Jones e estou muito grato aqui com a Dr. Cláudia Bernhardt Pacheco, que Dr. Norberto Keppe deixou-me de fazer esses programas da rádio, né? Eu estou muito mais confortável em inglês, obviamente, mas ele disse, não sei, ele pode fazer, né? Então, pode fazer. Você é um radialista, você sou totalmente. É um super profissional do Canadá que veio para cá por causa dele, inclusive da ciência por causa dele. Dele, sim. Claro, quem é melhor do que você? É muito interessante essa oportunidade. Eu que estou contente de ter essa oportunidade também. Tá muito bom. Ok, então a gente tem algumas perguntas. Dr. Cláudia Bernhardt Pacheco tem um canal de Instagram. Você pode encontrar ela, claudia.bernhardt.pacheco. Lá no Instagram, ela tem mais de 1000 vídeos lá. Todos eles no altíssimo nível de conhecimento do ser humano. É muito bacana esse canal. Então, é como um canal muito feito em cima das perguntas, dos problemas humanos. Dr. Cláudia Pacheco sempre tem perguntas que vêm acompanhando os vídeos. Então, nesse programa de rádio, a gente vai responder para algumas delas. Sabe perguntas. Por quê? Por quê? Porque todo mundo tem os mesmos problemas. Basicamente, os problemas são universais. Eu gosto muito dessa abordagem, Cláudia. Muitas pessoas, influencers, né? Eles fazem programas sobre o que eles pensam, o que eles sabem, a expertise deles. E você usa a expertise para ajudar, uma coisa terapêutica. Então, eu acho que é uma coisa inovadora, não? Então, não todos os influencers estão fazendo isso, não. A gente sempre fez isso, Dr. Keppe. Eu sempre fizemos isso. Programas de televisão e de rádio, sempre fizemos isso. Anos. Décadas. Até vocês fazem isso em Nova York, quando vocês estavam lá. Sim. Programas de televisão. De rádio, televisão em Nova York. Super legal. Ok, a pergunta aqui vem... eu tenho que colocar essas duas perguntas juntas, né? Como atrair esse carisma e se livrar da inveja? Esse foi baseado no seu vídeo Carisma e Energia. E outra pessoa ligada com inveja falou, eu não entendo a frase a inveja pega. Como a inveja do outro, a impressão subjetiva do outro, pode pegar ou prejudicar a vida de outra pessoa? Não entendo essa colocação. Tá. Ok. Então, aqui é sobre um vídeo que eu fiz dizendo que quando uma pessoa é muito carismática, ela tem muito magnetismo, ela tende a causar inveja, provocar inveja em pessoas. E que ela precisa estar muito atenta, porque se ela não perceber isso, ela pode, vamos dizer, se desencorajar, se inibir, e não deve acontecer isso. Porque quem é realizador, quem tem carisma, ela começa muitas vezes a receber críticas e ataques dos outros, muitas vezes dentro da própria família, do ambiente de trabalho, do ambiente profissional, e ela precisa saber distinguir. Então, aqui uma pessoa pergunta como atrair esse carisma e se livrar da inveja. A questão não é atrair o carisma, a questão é alimentar, fortalecer, desenvolver o carisma que você tem. Já. Porque todo ser humano tem um carisma, tem o seu carisma. É a sua identidade de vida. São aqueles, lembra daqueles talentos que se ouviu falar na Bíblia, nos evangelhos, que Cristo falou que a gente tem que usar os talentos, que a gente não pode enterrar nossos talentos? O que são os talentos? São todas as habilidades e qualidades que vêm do nosso afeto, da nossa vida afetiva, e que são usados de forma racional para o benefício dos outros. Isso é um carisma. Então, quando uma pessoa começa a fazer isso, ela começa a brilhar, porque aí a energia divina nela começa a resplandecer mesmo, ela começa a atrair muita gente. Então, aí vem a sabotagem, tá? Então, se livrar da inveja é difícil, você tem que aprender a conhecer isso melhor, se conhecendo, inclusive situações
Sabe como que a gente melhor fica forte? Quando a gente percebe a inveja que a gente tem dos outros também. Porque aí a gente vai saber, isso aí tá com inveja de mim, assim como eu tenho inveja desse, daquele. E o mecanismo que acontece é esse. Então, quando a pessoa começa a distinguir, a inveja funciona assim, então agora eu tenho melhores recursos para me defender da inveja dos outros. E nada melhor do que psicanálise integral, sessões de psicanálise integral, terapia individual e de grupo e cursos para poder desenvolver o conhecimento da inveja. Eu acho que depois da Melanie Klein, não tem nenhuma escola de psicanálise séria, né, como a de Kepp, que se aprofundou tanto no estudo da psicanálise da inveja. E ele tem um livro formidável que se chama A Origem das Enfermidades, que é um livro que ele trata de ponta a ponta sobre o problema da inveja. Como a pessoa sente inveja, como ela censura essa percepção, não percebe que ela tem inveja e passa a projetar os problemas dela nos outros. Então, aí ela acha que todo mundo tem inveja dela, que é um extremo doentio, que muitas pessoas têm. Todo mundo está com inveja de mim. E, na verdade, ela que tem inveja mais dos outros. Então, não é tão simplesinho assim a gente lidar com esse problema, tá? Recomendo isso. E aqui eu acho que esse que disse, eu não entendo a frase, a inveja pega, como a inveja do outro, a inversão subjetiva do outro pode pegar ou prejudicar a minha vida. Então, é o seguinte, se você não está consciente, como eu acabei de dizer, da sua própria inveja, você fica como que meio num campo escuro, fica num campo cego. Você não entende o que está acontecendo com aquela pessoa. Entende? O que é isso? E você começa a ouvir o que o outro fala, a considerar o que o outro fala, sem perceber, opa, esse sujeito está fazendo essa crítica por inveja. Não é uma crítica construtiva. Essa pessoa está querendo puxar meu tapete, né? Então, mais uma vez, nós somos ciência, a gente não é receitinha, mas é fascinante esse estudo. E nós temos, além dos cursos, literatura, análise individual, análise de grupo, para você começar a se libertar desse problema. É isso aí. Sabe, o que eu noto, muitas pessoas têm desculpas porque eles não podem fazer alguma coisa, né? Mas essa desculpa é uma maneira de evitar ver esse problema interno. Estou bloqueando, prejudicando, até impedindo o desenvolvimento. Veja, Richard, quando alguém te conta, vem muito vibrante perto de você e te conta alguma coisa muito boa que está acontecendo na vida dela, a tendência da pessoa pela inversão é se fechar. É como se fosse uma energia que, aquilo não é fácil de engolir o sucesso do outro. Não é fácil de engolir a beleza que o outro tem, o charme, a capacidade. Então, eu vou procurar outros para conviver que não me fazem sentir esse mal-estar, que são pessoas que eu acho que estão num nível inferior a mim. E aí eu empobreço a minha vida. Eu me empobreço, porque eu fujo da percepção da inveja, desse mal-estar que a inveja traz. Brilliant. Então, aqui eu vou aproveitar e responder uma pergunta. Ele diz aqui, ou ela, você é carismática. Como recuperar essa energia? Meditando? Então, se o carisma é energia, o que bloqueia a energia é a nossa inversão, a nossa inveja, a nossa censura, que é um fator muito, muito, muito importante para a gente perceber, e outros defeitos de personalidade, intransigência, preguiça, inversão de valores, né? Como o Kepp fala, pessoa muito negativa, pessimista, não tem fé no bem, não tem fé nem em Deus, né? Não tem fé no bem, é uma pessoa assim que não vê nada nela mesma, ela fica só acusando os outros, ela se faz de vítima para ela mesma e para os outros. Então, toda essa patologia tira nosso carisma. Interessante. Eu me lembro assistindo um filme uma vez sobre uma guerra, né, na África,
E a pessoa disse, onde está Deus dentro disso? E o homem disse, um sábio no filme, né? Oh, Deus abandonou esse lugar anos atrás, né? Essa mentalidade que tem de culpar Deus. Então, tem uma pergunta aqui, Dr. Cláudia, muito interessante. Se tudo veio de Deus, a psicopatologia também não teria vindo dele? É possível separar qualquer instância material ou imaterial do universo do seu Criador? Então aí a gente tem aquela visão maniqueísta, né? É uma visão dupla, uma dialética errada, que acha que Deus tem nele o bem e o mal, né? Então, essa visão já foi deixada de lado já pelos gregos antigos, né? Perceberam bem que aí é um estudo de metafísica, não é nem religião exatamente, é estudo de metafísica, metafísica do ser, que tudo que é por si não pode ter o mal em si mesmo, porque senão anula o que é. O mal é a negação do que é, do que é bom, do bem, do belo e do verdadeiro. Então, a negação, né? A negação não foi trazida por Deus. A negação primeira, que começou lá nos nossos antepassados, foi a tal da queda do paraíso. Quer dizer, nós tínhamos uma situação de vida eterna, transcendental, feliz, maravilha, tudo legal, tudo funcionando bem. E aí, de repente, um anjo lá, muito inteligente, muito poderoso, muito luminoso, o nome dele era até Lúcifer, ele começou a achar, mas escuta, e aí é o tal do livre-arbítrio. A gente pode dizer que Deus não gosta de ser tirano. Então ele não proibiu nunca ninguém de rejeitá-lo. Porque senão ele ia ser ditador. Porque o amor tem que implicar num conceito de livre escolha. Você não acha? Acho. Eu vou te obrigar a gostar de mim? Que coisa chata. Então, o amor é livre. Então, Deus criou o amor, mas ele não obriga ninguém a gostar dele. Então, fazendo isso, ele não obriga ninguém a gostar do que é bonito, a gostar do que é alegre, a gostar do que é feliz, a gostar do que é bom, verdadeiro. E ele não obriga nem a gostar dele mesmo. E então isso é um problemão para nós, porque lá atrás a gente estava vivendo numa boa, a gente não desconfiava de Deus, a gente não achava que Deus podia ser ruim, ou que a gente podia ter uma vida melhor do que a que ele tinha dado. Mas aí esse grande inteligência falou, não, mas por que eu vou obedecer a Deus? Por que eu vou seguir ele? Por que eu não posso ser como Deus ou melhor do que Deus ainda? Né? Eu vou fazer um universo paralelo meu, onde eu vou ser o Deus. Quem quer vir comigo? Venham comigo. Aí um monte de anjos foram com eles, cada um querendo ser um deusinho, fazer o seu universo paralelo, os seus delírios, cada um que tem a sua vontade. Então, o que impera no mundo do mal é a vontade do mal. Não, eu quero isso, não quero aquilo, não quero, dá o contra. Então, o mundo do contra começou aí, e a patologia começou aí, e a gente começou a sofrer aí. Então, toda a porcaria começou aí. E a gente herdou isso. Aí, nosso Criador, pela revelação a gente sabe disso, e pela lógica, e pela ciência, comprova. O nosso Criador chegou e disse, não, para vocês seres humanos, porque vocês estão indo atrás de um anjo muito inteligente, e de anjos muito inteligentes, e vocês vão ficar eternamente depois condenados a não poder mais voltar para o meu paraíso. Então vamos dar um tempo para vocês. Espera um pouquinho, não faz essa escolha final, total. Eu vou botar vocês dentro do tempo e do espaço, vocês vão nascer agora, vão começar a nascer e a viver um tempo, num espaço, e vocês vão aí decidir o que vocês querem. Se vocês querem voltar para mim, que sou seu pai, que criei vocês e que amo vocês, ou se vocês querem viver nesse universo paralelo aí de trevas, ou sendo judiado aí pelos demônios, sofrendo, morrendo, chorando, matando, se suicidando, se drogando, no desespero, na angústia, no pânico, que é o inferno. Então, Richard,
ele pergunta aqui, foi Deus que criou isso? Não, não foi ele. Então, quando a gente pensa, eu preciso sofrer para crescer, eu preciso nada sofrer. Eu sofro porque eu sou uma pestinha e porque tem um monte de pestes na minha volta e eu quero fazer as coisas ao contrário do que eu deveria e aí eu estrago a minha saúde, eu estrago a saúde dos outros e os outros estragam a nossa saúde. Que nós estamos aqui nesse tempo, mas mesmo estando neste tempo e neste espaço, nós temos sim chance de fazer a opção certa. A gente pode sofrer, continuar sofrendo, porque estamos numa condição de uma existência anormal, mas a gente pode sim fazer a nossa escolha certa e a nossa vida aqui é muito rápida, passa rápido, essa escolha é rápida, cuidado com isso, porque daí quando tiver a segunda vida, vamos dizer, aí vai ser a definitiva, né? Aí o que a gente escolheu aqui vai ficar. Aí Deus respeita a nossa escolha. Atenção, porque a gente está invertido. A gente tem nas nossas células essa tendência a dar o contra. Presta atenção, turma. Viu? Quando Cristo veio aqui, ele não veio para brincar, não, viu? Poxa vida. Eu me lembro uma pessoa, um comediante falando, se Deus existe, ele está responsável por como eu sou. Uhum. Ele está responsável como eu sou, mas não por minhas escolhas, né? Como você disse, Dr. Kepler escreveu isso no livro dele, Psicoterapia e Exorcismo, que a essência da vida é liberdade. Não, a gente não pode ser se a gente não está livre. Livre está uma coisa de Deus totalmente partida. Agora ele diz, precisa entender o que é essa liberdade, né? Isso. Porque nos Estados Unidos, principalmente, eles trouxeram a filosofia, os anglo-saxões, né? Ingleses, americanos, canadenses, que a essência da vida é a liberdade. E a essência da vida é o ato puro, né? Então, a liberdade, ela só precisa ver como que a gente exerce a nossa liberdade. A gente só tem liberdade para dizer sim ao que é bonito, ao que é bom, à vida. A gente não é livre para dar o contra e dizer não. Porque se a gente faz isso, a gente leva as consequências. Tem tempo para mais um? Tem. Qual é a culpa dos seres humanos em relação a isso? O próprio Criador produziu todos os sentimentos mais nobres que existem nos seres humanos. Porém, ele próprio também produziu os sentimentos mais sujos que os seres humanos... continuação. Continuação, né? Sim. É tipo assim, Deus é bondoso, maravilhoso e poderoso, e Lúcifer veio para matar, roubar e destruir. Ok, porém, muitas vezes, o contrário disso também é real. Ou seja, Deus veio para matar, roubar e destruir. Bom, então aqui vamos esclarecer um grande engano, seríssimo engano, que só a ciência da psicopatologia pode resolver, tá? Primeiro, Deus nunca roubou ninguém, né? Primeiro. Segundo, essa ideia de que Deus veio para dar ordens, vou destruir, agora eu vou destruir essa cidade, agora eu vou matar esse, agora vocês matem, vocês guerra. Olha, a Bíblia do Antigo Testamento, inclusive do Novo Testamento, ela foi escrita por seres humanos. Os seres humanos, principalmente antes de Cristo, e muitas vezes até depois de Cristo, sofrem dessa inversão na maneira de perceber as coisas. Uma inversão na percepção das coisas já. Percebe invertido. Por exemplo, esses castigos que diz que a gente sofre de Deus, não é Deus que castiga. Os castigos são consequência das ações humanas, sejam nossas, diretas ou indiretas, ou de poderes. Deus não quer nenhum mal para seus filhos. É contra a essência dele. Ele, que é o Deus da vida, ele não iria ter nenhuma atitude contrária à essência dele. Agora, isso só podemos saber pela psicopatologia.
e pela metafísica correta, a união dos 3 campos. Então, ordens para ter guerra vêm da má interpretação que os judeus, os cristãos, os islamitas e outros têm a respeito de seres espirituais que estão falando com eles. Será que nesses momentos eles estão ouvindo Deus mesmo? Ou será que eles estão ouvindo a uma espécie de ser que se faz de Deus e se pensa Deus? Que a gente sabe quem são, né? Então, a gente tem que fazer esse filtro. Agora, com uma ciência mais avançada, a gente tem uma peneira. Olha, isso aqui é uma inversão dos judeus antigos, dos cristãos antigos, e que agora nós temos que esclarecer isso. É injusto falar isso de Deus. Nós sofremos as consequências dos nossos atos, sejam agora e dos nossos antepassados. Se Deus trouxe a lei, você não deveria matar. O mandamento. Mandamento. Como assim? Então, como ali? Como assim? Você vê, por exemplo, os islamitas, eles falam, não, tem que impor a Sharia, mesmo que seja com a espada. Então tinha o Salman Rushdie, que é um islâmico, né, muito conhecido, e que ele recebeu a sentença de morte, né? E na Europa, quando eu trabalhava em Paris, ele vivia fugindo dos islâmicos, né? Porque ele dizia que muitas coisas que tem no Alcorão não foram ditadas pelo Miguel Arcanjo, mas foram ditadas pelo Arcanjo Lúcifer. Então, os islamitas ficaram furiosos e queriam matá-lo. A cabeça dele estava a prêmio, né? Como se fala. É. Então, agora temos filosofia, teologia e ciência juntos para poder seguir melhor o caminho de Deus. Muito bem lembrado. Não matarás, ele vai mudar de ideia. Não roubarás, vai mudar de ideia. Hipocrisia. Você não mata, eu vou matar, mas você não... Coisa, vou não, matar para me defender? Não faz sentido. Então, eu mato gente, por causa, né? O ser humano é invertido. Os religiosos também são invertidos. A gente pode interpretar mal as mensagens do céu, as mensagens transcendentais. E interpreta muitas vezes mal. A gente tem que ter cuidado. Usar a razão junto, usar a ciência junto, para saber distinguir. Essa coisa de ação pura, interessante, né? A gente está livre para fazer o bem. Só isso. Isso. Ok, então nosso programa está chegando no fim. Mas acho que ainda dá para responder uma, pelo menos. Tem mais uma? Por que razão a história do Brasil foi distorcida e omitida? Pergunta aqui. Sobre seu livro História Secreta do Brasil. Bom. Bonito esse livro. Geralmente as pessoas acham que tudo que acontece na história, os poderes brigam por causa de questões econômicas, territoriais, né? E disputas simplesmente de poder humano. Entretanto, a história, ela traz nela uma linha, uma base, um esteio, um caminho que vai do início até o fim, que é a causa e a finalidade. O que causou a vinda do ser humano, da criação de Deus, e para quê? Todos nós caminhamos para essa finalidade, quer queiramos, quer não queiramos. Mesmo que a gente se suicide, que a gente negue, a gente está indo para a mesma direção que todos, né? Então, este caminho, ele é muito mais dirigido por questões espirituais, que são de conhecimento do ser humano ou não, que são, vamos dizer, tramas espirituais que que vão nos levar àquela finalidade última, que é a humanidade toda na redenção, voltando para o Criador. Então, toda a humanidade caminha para isso. Todos os fatos que acontecem são movidos por isso, pela espiritualidade, que é o elemento mais poderoso que existe. Dinheiro, você vê agora as brigas aí religiosas, isso o que tem? É um pavor que os seres espirituais do mal têm, que nós estamos nos aproximando desse
tempo maravilhoso, essa saudade do paraíso que nós temos, esse reencontro com o nosso Pai, com o nosso Criador, está próximo. E tem muito ser humano e ser espiritual que está muito aflito com isso. E durante toda a história, muitos fatos aconteceram, guerras ou não guerras. Muita gente morreu, viveu por isso. E precisa ter consciência disso. Então foi escondido. Você já pode imaginar por quê, né? Por causa do poder. Que coisa. Então chegamos no fim. Até semana que vem. Até. Lembra o nosso número 11 3032 3616, se você quer psicanálise ou conhecer sobre nossos cursos, e também nosso site unicap.com. Até semana que vem. Até.